Bom, pessoal, vocês sabem que a participação popular nos processos eleitorais neste país é limitada. Com esse cenário, fica limitada a representatividade nas escolhas e decisões. Então, foi necessário criar novas alternativas de candidatura, como a candidatura coletiva, por exemplo. A candidatura coletiva é o seguinte: a ideia é acabar com o egocentrismo. Não tem mais o cara, o vereador, o rei. Tudo é decidido pelo coletivo. O coletivo conversa e toma a decisão em consenso. Olha, ainda está em processo a regulamentação da legislação das candidaturas coletivas. Então, não tem nenhuma proibição. É a maior participação da população. Recebendo sugestões, a gente constrói juntos. Bom, as decisões são tomadas de forma coletiva e sempre consensual. Não dá para aparecer o nome de todo mundo. Então o coletivo escolhe um representante, mas pode aparecer o nome fantasia, do lado de cá, por exemplo. Na prática, sim, nas escolhas, nas decisões, mas o nome é um pouco diferente. Lembra daquele representante escolhido pelo coletivo para aparecer na urna? Ele vai ser, por exemplo, o vereador. Os demais são co-vereadores. A origem em 2016, lá no estado de Goiás, na cidade Alto do Paraíso, onde 5 malucos decidiram ser candidatos a vereador e foram eleitos. Detalhe, e funciona até hoje. Uhul! E lá estamos nós! Olá! Peraí que eu já vou abrir o microfone de vocês, porque estamos aqui em mais um Notícias do Lado de Cá, em transmissão também com Escurecendo as Ideias. Então, Notícias do Lado de Cá, do coletivo do Lado de Cá, São Caetano do Sul, Escurecendo as Ideias, o meu canal no YouTube. Então, em ambos, você já curte, se inscreve, compartilha, fortalece, ajuda nós, porque hoje, gente, hoje a gente vai escurecer, sim, as ideias aqui. Temos Buda, temos o B-Boy Buda, na verdade, né? B-Boy Buda, vamos ler o nome que está ali. Diogo La Fúria, certo? E são meus amigos, é porque como eu chamo eles de irmão, e aê, ô Diogo, ô Buda, a gente chama o nome, né, que é amigo da gente, mas é isso. Estamos aqui com o pessoal representante do breakdance, da arte de rua, da arte underground, né? Que muita gente não valoriza, mas consome sim. E aí, só um detalhe para vocês. Às vezes vocês vão ouvir um retornozinho, mas não se preocupe, é a internet, né? Então, vamos melhorar aí, companhias de internet, não é mesmo? Mas estamos aqui do lado de cá, e aí eu vou passar a palavra para o Diogo, para o Buda. Deem seus oi, seus boa noites, porque estamos com o pessoal aqui. Tudo bem, Diogo? Tudo bem, Thalita? Boa noite. Tudo bem, Buda? Tamo junto aí, Buda, parceiro aí de grupo Palmares Dreams Trio. Eu sou o Diogo La Fúria, professor de danças urbanas, hip hop, street dance, que você achar melhor. Tamo junto aí. Formado em educação física, curso superior e dando aula nas escolas particulares, ONGs, projetos sociais. Tamo junto. Fala aí, mano, Buda, é nóis. Na atividade, né, Buda? Vou abrir seu microfone. Foi. Boa noite, Thalita. Boa noite, Diogo. Boa noite a todos os telespectadores que estão aí assistindo a gente. Primeiramente, quero agradecer a Thalita aí por estar nos cedendo a oportunidade de estar vindo aqui expondo nossas ideias, um pouco da nossa vida. Thalita, aquele abraço, viu? Obrigado. Sabe que não é de hoje. Fica aí, tá? Diogo, boa noite.
Irmão, tamo junto, você sabe que aqui é Palmares Dreams Crew, independente da distância, independente de coronavírus, independente do que seja, entendeu? Tô aqui diante de duas pessoas que me agregaram muito ao decorrer da minha vida, o Diogo como professor, a Thalita como amiga, companheira, sempre aí expandindo as ideias, tá? Então vamos dar continuidade aí, pessoal. É aquela coisa, né? A gente começa aqui trocando ideia, mas a gente nunca sabe aonde que essa ideia vai parar. Mas eu vou começar com uma pergunta que ela é bem tranquila, tá? Aliás, eu já vou devolver essa pergunta para o próprio Buda, porque aí ele já fala, e aí a gente está nesses esquemas com o microfone, aí, Diogão, querendo fazer a intervenção, você fica à vontade, tá bom? Ô, Buda, qual a diferença do hip hop? Aliás, o hip hop, né? Opa! Não, calma. Mudou para o Diogo. Vamos perguntar para o Diogo, sem problema nenhum. Ô, Diogo, qual que é o lance do hip hop, rap? Hip hop é rap? Tem o negócio da cultura, tem o negócio da arte. Buda, ó, vamos lá. Como você voltou, estou falando aqui que existe essa diferença, né? Do hip hop para o rap. Rap é hip hop. O que é a cultura? Queria que vocês me falassem melhor aí, porque eu não sei, gente. Bom, pessoal, existe, assim, realmente uma discrepância, né, entre cultura hip-hop, rap, a indústria do rap e tantas outras, né, porque é muito diferente, né, você ser um MC, por exemplo, desses que estão dispostos a dar a cara a tapa para, assim, sobressair de diversas maneiras, né? Muito diferente de você seguir a cultura hip hop, que está em você usar o seu talento para educar e orientar alguém. Que eu acho que, na minha opinião, na minha vivência, e também, assim, assistindo outros amigos, vendo outras histórias também, conheço muitas pessoas que foram inspiradas pelo breaking, por exemplo, que é a área que eu atuo, o Diogo também na área da dança. Então, isso chegou para outras pessoas que necessitavam do quê? Daquele pouquinho de cultura, alguém que estivesse ali orientando, passando um norte, tá? Isso faz muita diferença entre você vir aqui, por exemplo, e... olha aqui a minha tela, acabei de pintar um grafite muito bonito, uma arte muito bonita, e você vender ela. Então, eu acho que, assim, formulando a pergunta e formulando minha resposta, a diferença entre a cultura hip-hop tá nisso, de você ajudar o próximo com o seu dom, seja você um MC, um DJ, um grafiteiro, um b-boy, e também alguém que tenha muito conhecimento. Também entra aí no quinto elemento do hip hop, né? Muitas pessoas agregam esse pensamento também, eu também sou um deles, que acredito eu que cada vivência vem agregando mais ainda. E, diferentemente da cena do rap, como você acabou de dizer, é uma cena que hoje em dia está mais ligada à indústria de diversas maneiras, né? Então, o que acaba diferenciando? Alguém que entra na cena, adentra a cena através do rap, a fim de crescer na vida, ter dinheiro, estabilidade financeira, ter tudo resolvido. Porque é isso que a gente vê nos clipes, né? Mas na verdade tá bem diferente disso aí, né? Não julgando o rap, não é isso, entendeu? Porque eu sou consumidor do rap, eu adoro rap, desde criança escuto rap. Na minha família, eu cresci escutando rap. E sou muito influenciado pelo rap até hoje. Tenho minhas referências. E graças a Deus, também tive a oportunidade de escutar rap, entender rap. Entender rap. E não querer disso sobressair de alguma maneira e acabar criando mais ainda essa discrepância entre o que é ser da cultura hip hop e o que é ser um fã de hip hop. O que você é ser um fã de grafite. Não tem problema nenhum você comprar a tela de um grande grafiteiro, de um grande artista, por um alto valor, não tem problema nenhum.
Aquilo é valorização da cultura. Eu acho que o que difere uma coisa para outra é a gente tá lá em prol desse dinheiro, em prol desse reconhecimento de outro. Acho que finalizando aí a minha opinião aí sobre o contexto da pergunta, Thalita, do assunto, eu mesmo sou um exemplo disso, porque eu fui aluno do Diogo, aluno de outras pessoas da minha crew. Eu vou chegar aí. E, né, e hoje eu continuo dançando, continuo ligado à dança, à saúde, a estar me exercitando, dançando sempre, que é o que me alimenta. E eu vejo que o meu jeito contagia muito os pequeninos que estão do meu lado, as crianças, entendeu? E assim como me inspirou, me tocou a fazer a coisa certa do que era certo para mim, eu quero também, e faço isso também, para com os outros. Beleza? Ora, não, máximo respeito, é por aí, porque assim, a gente tá falando de uma coisa, gente, que às vezes as pessoas acham que é só aquela lista do Spotify, né? Aí eu vou abrir já aqui o seu microfone, Diogo. Acha só que é aquela lista do Spotify, ou então um estilo de videoclipe, ou uma hashtag, né? Não sei o que a galera acha, mas hip hop, quando se fala disso, né? E outras vertentes culturais, o reggae, coisas que envolvem não só uma expressão artística com o fim de monetizar, mas sim uma questão que envolve cultura, comunidade, envolve pessoas, envolve uma cadeia de movimento, tanto cultural, mas também, às vezes, econômico, de economia solidária, economia criativa. E aí, Diogo, eu quero que você explique também para a galera, que a gente já vai falar quando a gente se conheceu, porque aí eu vou me achar, porque eu dançava também. Nem todo mundo sabe, mas eles são testemunhas. Então, calma, que eu já vou falar disso já. Mas o que eu queria que você escurecesse aqui para os nossos telespecs é o seguinte: uma coisa é explicar quais são esses 5 elementos, né? Em relação também a street dance, o break, quais são as diferenças, né? Então, a gente tem esses 5 elementos aí que o Buda falou. Fala um pouquinho disso, né, dentro do hip hop, enquanto uma cultura, e a diferença de street dance, break dance, porque muita gente também não sabe, mas às vezes ama, mas nem sabe, né, Diogo? Fica à vontade. Sim, eu vou falar de uma forma lúdica, né? Não tão teórico com umas palavras tão bonitas e importantes, de vez em quando surge, né? Mas, ok. O street dance, o break dance, né? O hip hop em si era marginalizado, o hip hop, pelo disco do Racionais, daquela da cadeinha, o Racionais lá, com seu estilo de música e pesado em si. Aí vinha as mães e tinha aquele preconceito, o hip hop veio dali. Mal sabendo que a mãe tem 4 elementos do hip hop, mãe. Não é só o rap. Mas era tudo no meio do hip hop. O cara ia xingar o prefeito, ia xingar não sei quem. Os dançarinos também estavam no meio. E aí, o que a mídia fez? Vamos trocar o nome. De vez de hip hop, vou jogar o break dance. Break dance, matou. O street dance, ok, até dança de rua. Break dance, onde vem vários profissionais. Você dança o quê? Break dance. Break dance, você dança? Da hora, né? Pô, isso aí você me quebra, né? Estuda um pouco. Street dance, dança de rua, danças urbanas, tá surgindo pesado, forte, como danças urbanas. E aí, então, abriu-se o leque, abriu-se as portas nas escolas particulares. Em si, para entrar numa escola particular, você tem que ser formado, né? Professor de educação física ou pedagogia, talvez. E aí foi se abrindo leque nas ONGs, foi se abrindo leque nas escolas de dança, onde só tinha o estilo em si, não tendo preconceito, balé, outros estilos que a academia comportável para os burgueses, né, em si. E aí mudou de nome, se abre a porta. É assim que foi tendo a sabedoria aí. Precisávamos disso também, né? Não vamos
não, tem que ser o hip hop, a gente não é isso, a gente precisa entrar e mostrar, mesmo se o nome mudou ali, não mudou tão, mas entramos e depois dentro dali você vai conversar com seus alunos, eles vão te entender quantas pessoas eu salvei, tirei da rua, das drogas, do crime. Aula para criança deficiente, auditiva, síndrome de Down, como a cultura salva em si. Então, essa foi a importância em si de a gente da troca ali do hip hop em si, né? Então, quando eu falo, eu vou entrar numa escola nova, qual é o nome? Fala, não põe hip hop, põe street dance ou danças urbanas, tá bom? Que a mãe ainda ela vai acolher isso. A mãe vai ver uma apresentação do seu filho, depois eu ponho hip hop, ponho o que eu quiser. Mas eu precisava entrar primeiro, né? Não preciso já entrar com o pé inteiro na porta, querendo pôr uma ideologia. Não é assim mais. Eu estudei e aí eu entendi várias formas como entrar em algum espaço que é indesejado, né? Então, estamos aqui meio que já falando... o quinto elemento aí, né? Conhecimento. Pode falar. O quinto elemento, meio que eu já puxei o quinto elemento aí, que é o conhecimento, né? Você buscar conhecimento, buscar estudar. Aí pode vir o tema, acho que talvez vai entrar do racismo, né? Depois a gente conversa sobre essa questão. Mas é isso aí. Legal, legal. Então, a gente está falando de algo muito além de uma arte que tem ali um rótulo que automaticamente é remetido a isso ou aquilo, né? Estamos falando aqui de uma cultura que, além de tudo, ela é popular, né? Ela é uma cultura urbana. E essas mudanças, né, gente? Que nem a gente está gravando este programa, né? Não sei quando você está vendo isso, mas hoje é dia 18 de junho, né? De 2020, né? A gente grava às vezes para transmitir, porque temos muitos volumes aqui de transmissão, meus amores. Então a gente grava num dia, às vezes põe em outro, né? Mas é o mês, por exemplo, da visibilidade, né? Do orgulho LGBTQIA+. Aí muita gente fala, nossa, quanto nome! Mas não é só gay, ou viado, ou é sapatão, não é só isso. Então, não é. Porque a partir do momento que um ser humano, ou que um grupo de pessoas, ou que uma classe organizada, civil, reflete sobre as suas próprias raízes, né? Entende, conhece, ela vai tanto saber quem ela é melhor, como ela também vai conseguir falar, eu sou isso aqui. Então, se ontem era GLS, hoje em dia, sim, existem outras siglas, outras letras, e aí as danças urbanas, elas vêm nessa necessidade, né, que eu gostei muito do que você falou, Diogo, que é em relação à academia artística. Eu fiz faculdade de música, então, assim, eu entendo muito bem, no sentido musical, como que a academia, a artística no Brasil, ela é eurocêntrica, né? No máximo, ela vai abranger coisas populares que sejam aceitas no mundo eurocêntrico, ou então no mundo ocidental, branco, classe média alta, porque você não vai ver na faculdade de música maracatu, você não vai ver carimbó, você não vai ver várias coisas que eu considero música brasileira, mas a academia não considera ainda, gente, máximo respeito. Para isso, precisa de doutor indo lá, para falar, isso aqui tem que ser disciplina, precisa de gente se formando para ser doutor, e aí a gente vê o quanto que a gente está para trás, né, em algumas questões dessa corrida, que nem todo mundo sai na mesma linha, então meritocracia, poucas ideias, né, não existe. Mas, vou jogar para o Buda primeiro, e depois para o Diogo, porque agora a gente vai falar da nossa experiência na cidade de São Caetano. Então, Buda, eu dançava ou não dançava break? Você diga aí, tá? Você fale, o Diogo também depois na sequência. E a gente se conheceu numa academia praticamente, né? Não foi dentro da academia, a gente se conheceu em São Caetano, é uma cidade que, você facilmente tem as tribos, né? Então, se você gosta de um estilo, você vai num lugar, numa praça, se você gosta de outra coisa, você vai naquele outro lugar.
e é pequenininha a cidade, né, que a gente, enfim, que a gente comunga, né? Então é uma coisa assim, quem tem que se encontra nesta cidade, né? As afinidades se cruzam. Sempre tinha, pelo menos, gente dançando, gente fazendo alguma coisa. Mas a gente ficava treinando muitas horas, vocês, né? E eu colava assim na grade, né? Pegava assim o negócio do busão atrás e ia junto com vocês. Lá na Santa Maria, queria que vocês falassem um pouco assim dessa experiência, né? O que vocês veem em relação a toda essa trajetória, né? Porque começou numa academia, e, aliás, começou na rua, foi para academia, e aí todo mundo está desenrolando aí, Palmares Dreams, dá uma visão aí, Buda. Eu dançava ou não dançava? Aí, sem maldade, dando papo reto. Thalita, aí foi Big Girl, entendeu? Teve o seu tempo aí dentro da cultura, entendeu? Se aposentou, né? Não dançou mais, mas se descobriu aí em outros lugares em outros lugares da arte, né? Na verdade, a Thalita já cantava nessa época que eu conhecia ela. Mas ela também começou a dançar, dançou, fizemos aí algumas apresentações juntos, acho que no Teatro Paulo Machado, em alguns outros lugares também, se eu não me engano, no IMES. E foi isso aí, entendeu? Fez a vírgula dela aí na história, ou não é, Thalita? Pois é, né? Bom, então, pessoal, como tudo isso transitou, né, da rua para uma academia, vou começar aí primeiro por isso, né, completando até o que o Diogo estava falando, sobre várias formas de se adentrar em outros espaços, né, em que cultura hip hop, negro, não são muitos aceitos, infelizmente, até hoje. E a gente tem que, pelo fato de ser preto, provar que a gente é bom, provar que a gente está falando tem fundamento, provar que o que a gente está fazendo tem embasamento, para poder estar adentrando aí, seja na indústria comercial, seja na indústria fonográfica, enfim. Com o passar do tempo, acho que muito do movimento negro foi se tornando um pouco do movimento negro foi se tornando capitalista. Por exemplo, a cena do negro, como se vestia, o que dançava, isso gerava imagem, conteúdo, né? E muita gente enriqueceu com isso. Então, tá aí o porquê a necessidade, né, do negro no mercado, o porquê o hip hop no mercado, entendeu? E completando o que o Diogo tava falando ali, isso foi, né, falando sobre ainda o quinto elemento do hip hop, é uma certa malandragem, né? Como adentrar isso? Como um negro periférico consegue chegar? Consegue transitar da rua para o palco, da rua para academia, ser respeitado tanto na rua quanto dentro da academia. Tem que ter muita história, tem que ter muito embasamento, tem que ter fundamento. E tudo isso começa, né? Quando a gente começa um trabalho, leva ele a sério e em todas as formas, tanto no comprometimento como na área ideológica do que você está fazendo, do que você está trabalhando. Por exemplo, na dança, a dança em si, acredito eu que ela é muito mais ideológica do que ritmada, por exemplo. Se você tem um certo jeito de pensar, você vai dançar de um jeito. Se você tem outra maneira de pensar, você vai dançar de outro jeito. Entende isso? Tudo é arte, mas tá aí vinculada ao pensamento. Quando eu conheci boas pessoas que iniciaram aí seus trabalhos, como o Diogo, outros caras aí que eram do Palmares e tantas outras pessoas que me inspiraram, todos eles na época levavam muito a sério esse trabalho e essa ideologia da CRIO, de dançar. Então, por trás de ver eles dançando no palco, tinha ali uma família, tinha ali um ajudando o outro, um incentivando o outro a trabalhar, a fazer um monte de coisa. Quando chegou na minha geração, em 2004, foi no Santa Maria, foi onde eu conheci a Thalita, né, Thalita? Lá no Parque Santa Maria. E os rapazes já estavam dando aula lá. E já estavam dando aula lá, eu morava perto, eu me inscrevi na aula. E dali pra frente me inspirei. E fui a fundo também nisso. Fui a fundo.
tanto no comprometimento de estar lá treinando, como na área ideológica, querer saber por quem foram os primeiros, estudar um pouco da dança, da ideologia, aprender com tantas outras e outras pessoas, entendeu? Então, tudo começou ali para mim começou em 2004, ali no Parque Santa Maria, o próprio Diogo aí, uma grande satisfação, né? Hoje a gente está aqui, um cara que foi seu aluno, está aqui trocando uma ideia de igual, a gente faz parte da mesma família, Palmares Dreams Crew, e para mim, eu penso, tudo começou ali, num parque, né? Numa área ali que a gente podia ir ali frequentar, dançar, depois academia, tantos shows, apresentações, batalhas. Então, pra gente ver aí o valor da cultura hip hop, quando embasada e com o norte nas ideias, a gente chega muito longe, entendeu? Porque acredito também que muitas pessoas com o tempo se dispersaram disso porque não tiveram o entendimento, essa malandragem, essa visão de enxergar a cena como um todo e como, por exemplo, ser um profissional da dança, tá dando aula aí, por exemplo, numa escola particular, numa escola para pessoas especiais, entendeu? Como um negro periférico consegue ensinar outra pessoa a dançar com tanta informação e a pessoa ainda acaba dançando e dançando bem. Isso é o hip hop, isso é o hip hop, isso é mágico. Isso é o hip hop, isso é mágico. Entendeu? Isso chegou pra mim assim. Então, acredito que, completando ainda o que o Diogo tava falando, uma cultura muito subjugada conseguiu galgar degraus tão altos, né? Porque o talento, né, foge disso, né? Sobressai disso, né? Então a gente dançando, dando o nosso melhor ali, com certeza as portas vão estar abertas, com certeza essa malandragem, essa visão, esse modo de pensar vai fazer os caminhos abrir, ter portas abertas, seja para trabalho, seja para alguma outra coisa artística, alguma outra coisa inspiradora. Com certeza. Beleza? Com certeza. E assim, até você pôs alguns pontos que eu vou até ampliar. O hip hop, massa, entendeu? É o que une. A gente está falando de culturas aqui, de expressões, galera, que não é ai, nossa, olha os pretos lá falando, olha os pretos, eles falam tudo a mesma coisa, parece que combina. Aí vem um ou dois aí, né, que fica sabe o preto de estimação das pessoas, que é tipo assim, não, eu não sou racista, eu até tenho amigos negros. Porém, você nunca vê esses amigos negros no domingo, com a família, né? Sendo convidado para ir para o sítio, para a chácara, né, gente? A irmã, sei lá, o irmão sempre fica longe. Já vou abrir seu mic, ô Buda. Porque, assim, eu quero fazer até uma intervenção, aí a gente faz um jogo rápido para depois eu passar para o Diogo. Que a gente está falando de necessidade de cultura livre. Por quê? Parque, então antigamente tinha coisa nos parques da cidade, tem também ainda? Tem, só que, cara, eu posso falar uma coisa, foi muito higienizado. Quando a gente fala de São Caetano, a gente já está falando de uma cidade que tem uma cultura da higienização, então, morador de rua, aqui não tem, como que se chama? Aqui não tem favela, tem os cortiços, mas ao mesmo tempo o pessoal que mora nos arredores da cidade sofre com enchente todo ano, é o maior IDH que a gente tem, e aí a gente está falando de ocupação de corpos pretos e expressões negras ou nordestinas, porque a gente tem uma festa do Nordeste aqui, né, que acontece, só que é uma vez, e aqui tem nordestino, nortista, pra caramba. Aonde que tá isso, Buda, para você fazer sua intervenção? Depois eu passo pro Diogo, para ele acrescentar ainda uma coisinha a mais. Thalita, muito bem ressaltado. Ontem mesmo falei disso com um amigo, né?
Aqui a gente vê São Caetano, uma cidade de imigrantes, né? Italianos, portugueses e tantos outros, né? A gente tinha uma festa aqui em São Caetano, a festa italiana, que era, assim, abrangia muita gente, sempre tinha shows de rap, e tantas outras coisas dentro dessa festa italiana. Mas essa cidade, São Caetano, ela foi erguida por pobres, nordestinos, sertanejos que vieram de tão longe. Na época, existia ônibus de graça para essas pessoas saírem de lá e virem até aqui numa ilusão da oportunidade. Até hoje, quem constrói um prédio é uma pessoa do sertão. E depois que o prédio está construído, ela não pode adentrar lá dentro. Aqui é muito bonito no Brasil e também em São Caetano exaltar o imigrante. Mas a cultura brasileira, totalmente defasada. E Você sabia que o primeiro forró de São Paulo foi na Vila Carioca, aqui do lado, nossos vizinhos? E aqui em São Caetano, a gente vê praticamente esse tipo de cultura marginalizada ou praticamente esquecida. Porque aqui se valoriza tanto essa questão de estar no status, ou de parecer um imigrante, um tio italiano, um tio português, ou alguma coisa desse tipo, que muitas pessoas acabam nem lembrando. E essa cidade, ela foi erguida por pobres que hoje a gente não tem nem o nome deles gravado, infelizmente, na história. Então fica aqui a minha reflexão sobre isso. Eu que sou um praticante da cultura urbana, que nasci em São Caetano, cresci em muitos lugares. Minha raiz se expande para muito longe nessa terra. Eu faço a minha parte quando eu vou a algum lugar, ou quando eu vou dançar em São Caetano, em mostrar aquilo realmente que eu sou. O brasileiro, assim, negro, marrom, provocante, dançante, artista e com muito amor no coração. Certo? Finalizo aqui minhas palavras e vou passar pro Diogo. Da hora, Diogo. Eu vou jogar para você, inclusive, para você me dar uma visão, Diogo. O que você acha, né, tanto desse contexto que a gente está falando, de expressões culturais, abertura de mercado para trabalhar, abertura de fomento público. Estamos falando aqui como o Eric, tá? Porque, para quem não conhece, tem gente que está vendo pelo do lado de cá, tem gente que está vendo pelo Escurecendo as Ideias. Então, aqui em São Caetano, nós temos, sim, uma proposta de pré-candidatura coletiva. Porque não só a gente pensa que, nem todo mundo tem estômago para isso. 2, a gente precisa ocupar os espaços políticos institucionais, tradicionais, ter a caneta, né, para poder ampliar o acesso, né? E 3, coletivamente, é bem mais fácil que um só, porque a gente está falando aí de levar qualidade de vida, mas principalmente igualdade. E essas são pautas que às vezes não ganham voto. Infelizmente, não ganham voto. Vai ganhar voto se a gente prometer algumas coisas que talvez a gente não cumpra. Só que a nossa questão é isso, é cultura. Cultura chega na educação, cultura chega no esporte, cultura chega na saúde, tudo pode ser integrado com cultura. E eu queria saber a sua opinião, Diogo, sobre políticas permanentes, né, de cultura, e essa questão ligada também com a negritude, né? É fácil para você ser de São Caetano? Você já ouviu o seguinte? Você não tem cara de São Caetano, porque eu já ouvi. E aí a gente não só como a gente consegue ir além, levar o nome da cidade, só que às vezes não é valorizado, porque não tem representatividade, né, Diogo? Então, São Caetano, né? Nasci, fui criado aqui em São Caetano.
Referente à cultura que salva, né? Tem esse entendimento, a cultura salva, a cultura me salvou em si. Eu poderia ir para outros lados, né? Em São Caetano, é difícil falar, referente que foi um homem que me ajudou, Homero Lopes em si, né? Ele abraçou essa causa lá atrás, no tempo do prefeito Tortorella. Ele abraçou a causa, ele encaminhou um projeto em si, danças de ruas nas escolas, palco da vida, e aí eu falo para ele, se eu não te conhecesse em Homero Lopes, então ele lutava lá para que a cultura estivesse em São Caetano do Sul. Eu vi esse cara lutando, mas esse cara poderia lutar tanto assim, mas tanto, sendo que a cultura salva, o esporte em si salva, e aí é que vem a questão do poder lá de cima, né? Difícil poder. Eu falo, pô, no meu patamar que eu tenho, se alguém me convidar a virar vereador, eu falo, vou abraçar. Porque se eu for lá no poder, e aí eu vou descobrir qual que é a sujeira que tem lá dentro, né? Você dá tapa a cara, que aconteceu com a vereadora aí que deu tapa a cara, e aí fica difícil, né? Mas a gente fica esperto, né? Fica mais esperto porque a gente veio da raiz, da rua, do pé da senzala. E aí eu falo importante, o que é a importância dos negros em si, né? Eu vejo muitos reclamando e nenhum quer estudar, nenhum quer ir atrás. Reclamar é fácil, mas a gente tem que correr atrás. Vejo os negros preconceituosos também. Difícil isso, né? Me ajuda. E aí eu falo para todos os meus alunos, para todos que me seguem e que me viu, e que imagina como que eu cheguei nesse patamar. Na minha visão, eu tinha que ser o melhor e o melhor que todos. Eu acho que é difícil ser o melhor, né? Mas eu quero estar entre os melhores. E aí eu falo, é estudar. É estudar. Você entregou pizza, marmita, você foi motoboy? Foi tudo isso aí. Uma intervenção, então, Diogo, até para adicionar aí um raciocínio aí para você, né? E a questão da representatividade. Tipo assim, você falou do Homero nesse momento, por exemplo, máximo respeito, professor Homero. Ai, eu fiz oficina com o Homero. Muito massa. E é o seguinte, você falou de um exemplo, de alguém que você quis se inspirar, né? Referência, representatividade. E a gente está falando aqui de uma pessoa branca, tá, gente? Porque dentro do nosso coletivo também não é todo mundo preto, todo mundo branco. Não. A gente tem um entendimento da diversidade porque a gente está no Brasil. Então, eu queria entender, assim, adicionando, né, Diogo, na sua fala, como que você vê a necessidade dessas representatividades, seja no campo artístico, quanto no campo político, quanto no campo de, sei lá, vou abrir uma ONG, sabe? A gente vê em outras cidades, às vezes, pô, tem um prédio desocupado lá, a gente vai lá e tal, e vai tentar fazer um centro cultural. Eu quero dizer assim, a representatividade de alguém que se organiza socialmente, ou a representatividade de alguém que se organiza ali socialmente com os seus, mas num prol coletivo. Porque você concorda que se as pessoas também não se veem ou não se identificam, fica mais difícil. Aí é fácil cair na fala de um fascista, por exemplo, ou algo do gênero, saca? Como tem um monte aí, né? Essa palavra eu não vou conseguir falar hoje. Não estamos representando, não vai sair. Não estamos representando muito em si, que o próprio preto se desvaloriza. Ok. Aí quando o preto chega no poder, aí ele viu que está no poder, ele fica quietinho, ele não vai ajudar o outro negro, o outro preto a subir no poder. Ele vai lá, ele vai ver que você também tem uma faminha, né, na internet, vai te iludir com pouca coisa, vou te dar uma escola ali para você dar aula.
Isso não me ilude, né? Quer me iludir. Mas dói em mim isso. O preto chega lá como vereador ou prefeito, ou sei lá, chegou no poder, ele vai e se esconde. Ou ele vai ajudar a família dele. Ou ele vai aproveitar o dinheiro que está chegando, vai guardar para viajar. Ele não quer saber, não, mas no dia que ele quer ser eleito, ele vai chamar os pretos. Ele vai falar, nós negros, vamos forte, temos que ter a representatividade lá dentro para lutarmos. Aí quando chega, e aí eu acho que Brasil é uma mentira, né? É muita hipocrisia, né? E Muito você já hipócrita. viu muitas vezes essa cena aqui na cidade? Essas pessoas que saem do casulo de 4 em 4 anos, fala com os Nossa. pretos, pega as crianças no colo, vai lá nas ruas e nas vilas que a gente sabe que eles nunca aparecem, mas depois comem. É uma coisa que não é inédita, pelo que você está falando aí, né, Diogo? Então, feio, horrível. E a pessoa vê por meu olhar, assim, quando vem pedir, eu só olho, o cara sente, já dá até dói nele. Até dói, porque ele não vai me comprar. Eu olho e falo aqui, o que você fez? Você não fez nada. Eu deixo atento aqui pelo Roberto do ProErd, me ajudou muito, né? Quando eu precisei ali, a oportunidade, como em si ajudei ele também, quando ele necessitou. É um cara que eu tenho no coração, porque eu acho que se não fosse ele, eu não estava me formando, né, como professor de educação física, né? Então, não são todos assim, né, que vamos crucificar, né? Eu não estou crucificando ninguém, mas é só para se liga, subiu lá no poder, traz o neguinho aqui, fala, você vai ficar do meu lado. E aí o neguinho que está do seu lado vai trazer outro, e aí vamos. Mas é muito difícil, então por isso que a cultura me salvou, a cultura está no coração e não está na cabeça. Assim. Se ela sair do coração e ir para a cabeça, eu paro de dar aula, eu paro de fazer isso e vou em outra profissão, nutricionista, fisioterapia. Mas ela está aqui que ela salva, eu acho que ela salva todas as crianças, desde 5, 6, 10, adulto, então está aqui. Então, eu não quero que saia daqui, porque se sair, aí eu vou entender que a nossa cultura, muito desvalorizada. E salva. De cima para baixo, salva, né? Desvaloriza por quê? Sabe que salva? Porque não abre uma casa de hip hop em São Caetano. Uhum. Não é abrir um centro cultural e põe um professor de hip hop. Não, tem que rolar os 4 elementos, tem que ter grafite desde quando ele entrar lá da sala, lá assim, do portão. Tem pintura, né? E aí vem essa outra relação que a gente tem que se unir mais, né? Que eu acho que o grafite foi para um lado, o MC foi para lá, o outro foi para lá e o outro veio para aqui, ficou, não tá assim, ó. E eu quero que você, assim, nesse raciocínio, né, para concluir, eu vou já estender para você, Buda, essa seguinte pergunta. A gente está falando aqui de cultura, de dança, de negritude, de expressões artísticas, expressões regionais, várias coisas. Estamos falando do pão na mesa, estamos falando, sabe, Porque assim, gente, quando a gente vive disso, é o que eu sempre falo, já falei várias vezes. Se você quer ser artista, quer trabalhar com arte, cultura, você tem 2 caminhos. Ou você já tem que ter muita grana, assim, e aí você nunca vai ter frio na barriga. Ou, filha, se você não tiver, minha filha, é com frio na barriga, com adrenalina, montanha-russa o negócio. Você não acha que é para qualquer um, não. A gente tem uma força mental, psicológica que é absurda. Inclusive, para poder criar, o cara dança, eles dançam aqui. Eles, né? Não, calma. Eles. Eles dançam. E aí, o que acontece? É que nem o batera. E o dia que você tá lá gripado, ou que você tá indisposto, ou que você teve uma perda, vocês já devem ter passado por isso, eu já passei por isso, e você tem que estar lá dando alegria para as pessoas, porque é isso que vai regenerar a nossa força também, né? É um power-up, assim, né? É sensacional.
Só que dentro desse universo, que meio que é o que todo mundo quer viver, às vezes você faz umas viagens, às vezes você se vê, às vezes não, sempre a gente está conhecendo um monte de gente, né? As pessoas falam, meu, que legal, eu queria fazer isso que você faz. Isso é o que a gente está falando, né? É o que está segurando o pessoal nessa loucura chamada pandemia, né? O Netflix, né? Tudo isso. Mas aí a Globo é valorizada, certo? O SBT, a Record, e a pessoa que quer abrir agora uma web TV, como que ela faz? Ou uma rádio comunitária, como que ela faz? Então, o que eu quero perguntar para vocês dois, para a gente levar o nosso papo, você que chegou aí, ai, curte, compartilha, da hora, obrigada pela audiência, né? Mas eu quero que vocês me digam o seguinte, já que estamos falando de uma pasta do governo, que neste governo, por exemplo, foi extinto, né, o Ministério da Cultura, então é como se o poder público, né, macro, dissesse assim, meu, essa parte a gente não vai discutir a fundo, beleza? Deixa o que já estava. Temos uma PEC também de congelamento de gastos, né? Que muita gente fala, ai, não dá nada, não sei o quê, mas, gente, dá sim. A gente está vendo a necessidade agora emergencial que não tem na pasta, entre aspas, né? Porque o dinheiro tem que ir para os bancos, mas tudo bem, são escolhas de governo. E nesse sentido, é o que eu falo, como que a gente fala de cultura sem falar da pasta do governo, sem falar de que se secar a torneira lá em cima, para nós aqui não pinga nada. Então, não só num vereador, mas temos que estar na Câmara dos Deputados, temos que ser senadores, temos que ser, presidente, não sei, presidentas, não sei, só que no sentido, né, onde eu vou deixar aí a questão, para a gente poder, assim, dar uma sugestão. A minha sugestão eu já vou falar. Entre em conselhos de cultura, participe de fóruns da sua cidade, conselhos de cultura da sua cidade, organize-se, crie movimento. Pessoas juntas são mais fortes, né? E sempre procure pessoas que representam você de verdade. Não porque é seu amigo ou porque é seu parceiro, mas sim porque aqui a pessoa é uma profissional, é um profissional, é alguém que vai poder dar uma estrutura longínqua. Porque senão, galera, a gente tem aquela coisa, um ano tem, outro ano não tem. E aí, Diogo e depois Buda, como que a gente faz para falar de cultura com essa pasta que às vezes é forte, às vezes é caída? Eu, né? Então, horrível, Fica à né? vontade, um beijo aí para a família, porque é isso aí, gente. A gente é gente da gente e, mano, produção 1000 grau. Beijo família, beijo todo mundo. Aqui, para quem esqueceu meu nome, Diogo Lafúria, tá ali inscrito. Segue no Instagram e no Facebook. Referente a isso, secou lá a torneirinha deles, mesmo se a torneira deles estivesse cheia, sempre pinga um mínimo para nós. Como viver de cultura? Na minha questão, na minha opinião, muito difícil. Entreguei muita marmita, muita pizza, jornal de madrugada, entreguei pombo correio, sei lá, entreguei o que eu podia fazer para se manter na cultura. Ninguém nem vê isso, né? Fala, nossa, que puta profissional que ele é, sofri. Aí eu entendi que eu tenho que entrar na faculdade porque eu sou negro. Então, eu vou entrar na faculdade, eu tenho que ter uma formação. Entrei. Bom, aí abriu uma portinha ali porque eu me formei. Abriu uma ONG, ainda entregando pizza. Aí abriu outra portinha ali numa escola e, de repente, não precisei entregar mais nada, pizza, marmita. Estacionei minha moto, tá ali na garagem até hoje estacionada. Eu utilizo a moto para ir dar aula na escola particular. Dou aula, agora vivo só de cultura, né? Vivo só de dança. Dou aula no Colégio Eduardo Gomes, puta de um projeto cultural, social, esportivo. Aula no Castelo, também super de um projeto cultural, esportivo, social. E no Dom Pedro, em Santo André, ONG CCA Alegria, tamo junto. E hoje não dou aula à noite. Antes eu dava aula das 7 da manhã
às 11 horas da noite. Senão não ia sobreviver. Não dava para pagar a conta de luz, nem a conta de água, nada. Então, não vai pensando que é fácil. Nada nessa vida também é fácil. Vai falar que o cara tá chorando, né? Então, por isso que eu busco ser o melhor. Dar a melhor aula lúdica, a melhor aula para os iniciantes, para o deficiente. Eu vivo isso, então eu não reclamo muito da vida. Eu só vejo a hipocrisia que surge aí, né? Então, estamos juntos aí. E lembro da aula para o Buda. O Goguinha, né? O Ricardo Goga começou comigo. E aí o Ricardo Goga trouxe o Buda. E aí o Buda foi orientado junto com nós, através do Ricardo. E aí o Ricardo trouxe o Buda e foi orientado. E aí, como sobreviver em cima disso? E a gente foi se abraçando ali, chorando, sorrindo, vivendo, buscando, estudamos muito, estudamos tudo de qualquer forma que tem que estudar, a gente buscou toda hora estar interagindo. E aí estamos aqui, né? Estamos fortalecendo aqui a nossa cultura, não deixamos a cultura para lá. Eu tenho meu filho de 17 anos que está vindo para cima. Ultimamente fomos no Legendários, né? TV, representar a cultura, que eu acho que TV hipocrisia é um lixo. Mas tive que estar lá para mostrar um pouco da cultura, porque todo mundo viu e todo mundo veio, tal, mas eu acho uma merda, né? Mas é a minha opinião. Não gosto de ir para televisão, não, mas de vez em quando eu vou lá e mostro, ó, aqui é a nossa cultura e falo algumas coisas e trago mais. Se você não estiver lá, ninguém vai conseguir assistir esse tipo de cultura. Então, assim, quando tivemos a experiência, eu com a banda Mato Seco no programa Superstar, é aquela coisa, se também a gente não se apropriar, que é esse o sentido aí, que eu vou até, né, passar também para o Buda, né, fazer as colocações dele, né, Diogo? Como que a gente faz, né, se não tem quem se espelhar? Como que a pessoa que está lá sem internet, às vezes mora numa zona rural, ou então mora numa cidade pequenininha, como que ela vai fazer se ela só tem a televisão para poder se informar, se construir, se educar? É difícil não ser racista, é difícil não ser misógino, machista, né? É bem difícil não ser homofóbico. E, assim, é preto apanhando o dia inteiro, é aquela coisa. E aí a gente tem que ser respiro também, né, Buda? O que você acha? E também me fale da sua visão. Claro. Diogo fala e depois eu abro para o Buda, já direto, tá? E aí eu quero que você fale da visão dele também de como fazer com a pasta do governo, porque sem o imposto sendo revertido, sem alguém propondo coisas, também não tem o que fazer. Olhando essa sua visão, né, eu acredito, né, tem que sim estar lá na televisão em si, mas em alguns programas, sim, é muito hipócrita, sim, e a gente tem que ocupar todos os lugares, na pracinha da igreja, na pracinha do lado da sua casa, no terrão, no aniversário de 15 anos, a pessoa quer te contratar para dançar e fala, não precisa pagar não, só a coxinha ali, coxinha tá paga, gente, tudo aqui família, eu danço mesmo, danço e para salvar, porque a gente vai abrindo leque. É isso aí, Buda. Boa, B-Boy Buda na voz, tô de volta. Bom, Thalita, falando sobre representatividade no governo, né, acredito sim que a gente tem que estar aí ocupando esses espaços, sim, entendeu? Aqui no Brasil, a maioria das pessoas são negras, e no Congresso a gente não tem isso, a gente tem um monte de velho branco racista. Então, cadê um negro formado que está lá? Cadê um negro que está lá para ocupar a cadeira, para representar? Nem precisa ser formado. Não que a honestidade da pessoa vem pela cor da pele dela. Nem precisa ser formado. Com certeza. Mas, por questão de representatividade e de honestidade.
uma dívida histórica com o nosso povo, com a nossa gente. Aqui em São Caetano, eu não me lembro de nenhum prefeito negro, um vereador, talvez vereador, alguns, pouquíssimos. Mas, enfim, acho sim é importante a gente estar, sim, ocupando esses espaços dentro do Planalto, do Senado, onde seja. Por quê? Primeiro, porque a gente é a maioria aqui nesse lugar. Segundo, por uma dívida histórica. E terceiro, porque a gente merece. Right? Thalita, penso eu que aqui em São Caetano realmente uma chapa assim com várias pessoas tomando decisões, não só uma, seria uma coisa diferente e inovadora, né? Do que a gente vem aí seguindo a tradição de anos, que não dá certo. Dá certo para uma minoria que se dá bem, enquanto tantos outros, né? Então, acredito e gostei sim dessa ideia e acho que vai colar na cabeça de muita gente, tá? Eu, B-Boy Buda, nessa cidade de São Caetano, dentro do meu histórico da dança, da cultura que eu sigo, a gente penou muito aqui, porque a gente dançou tanto fora do Brasil, quanto fora do estado, em programas de TVs, apresentações, estádio, teatros, e a cidade em si nunca valorizou a gente. Por exemplo, a gente aqui não tem um centro... Por exemplo, aqui a gente não tem um centro da dança. Pensa aquela situação que tem aquele pai de família que ele tem um filho ou uma filha, a filha dele quer dançar, quer usar da arte, entendeu? Não tem uma representatividade negra, não tem um centro da capoeira que tá lá aberto de noite para aquela pessoa que trabalha, mesmo que cansada, ainda assim tem tempo para poder tá aí inserida a cultura. Que adianta ter projeto social 3 horas da tarde? Isso aí funciona para um preto que trabalha? Não. Então, assim, o nosso pensamento tem que ser muito maior para aglobar todo mundo, não só de São Caetano, mas como no mundo inteiro em si. Em questões mínimas de bom senso. Tudo isso que eu tô falando, o hip hop que me agregou. O hip hop que me trouxe essa visão. Muito mais do que ir treinar. Isso sim é o resultado da cultura em alguém. Formador de opinião. Jamais seguidor de fascistas ou essas ideias totalmente racistas, que isso tem que acabar. E isso vai acabar. Entenderam? Pessoal, eu sou o B-Boy Buda, eu danço desde 2004. O meu grupo, a minha crew, Palmares Dreams Crew, estamos aí na ativa. Alguns já pararam, outros ainda não. Estamos aí mantendo a cultura viva, certo? Quem quiser saber mais sobre mim, acesse aí meu Instagram, @budapalmares. Beleza? Tem um pouco aí do meu trabalho, tá? Mas estamos abertos aí para contatos e para trabalhos também. Beleza? Thalita, espero ter resumido aí minha opinião. Se quiser fazer algum adendo, pode fazer aí. Mas me despeço por aqui e pronto para responder, tá? Muito, muito sensacional, maravilhoso. Eu acho assim, gente. Olha lá, tá com um delayzinho. Pronto, agora foi. Fechei o microfone aqui. Eu agradeço porque, independente dos caminhos, eu valorizo muito os valores, né? Então, Buda tá aí compartilhando, eu tô aqui compartilhando a tela dele, né? Colhem aí nas redes sociais dos meninos, certo? Fortaleçam aí, dá um salve, porque estamos falando de pessoas profissionais qualificadas e gente que, tipo assim, a gente faz com o que tem, a gente quer se aprimorar, a gente se aprimora e a gente não aceita menos do que o nosso máximo, né? E eu tô falando de meninos aqui, né? Sempre serão os meninos para mim, certo? Que
disciplina total, sabe? Eu sou uma mulher, eu sou preta, também sou da cidade, já ouvi muita besteira de diversos lugares, tá? Já teve situação de eu estar contar aqui, vai uma fofoquinha, quem ouviu, né? Formatura de quinta série, né? Que a gente faz, quarta série, a formatura. Era pequenininha. Não, era do 8º ano. Formatura do 8º ano, a gente estava lá no Vitória Hall, que não tem mais, que também era um grande espaço aí, que está lá super desativado, né? Ninguém tem uma sequência de vários nada lá. E aí, esse vereador, né, conhecido na cidade de São Caetano, estava super dando em cima de mim e da minha amiga, né? Que ele estava na nossa mesa ali, porque a família da minha amiga conhecia ele, né? E aí ele deu em cima da gente, só que a gente tinha uns 16 anos. Então fica a dica aí. Eu me coloco numa situação que é da realidade, né? Porque sendo mulher, sendo preta, e numa cidade onde 3% são de negros ou pretos, né? Como preferirem, é muito difícil você não estar na margem das coisas, né? Então, eu sou muito grata porque tive acessos e privilégios, tá? Porém, a realidade nunca me deixou ser privilegiada ou ser vista como alguém diferente, porque não é dessa forma que o nosso país, o nosso estado, seja lá de onde você estiver vendo isso, no Brasil, funciona para você também, ou a nossa cidade funciona. Então, sentir no peito é sentir de verdade, que às vezes você vê fulano aqui, fulano ali estourando, mas só te dá um salve para te pedir uma ajuda, mas nunca te dá um salve para chamar você para fazer um trampo, para isso, para aquilo. E aí, eu acho assim, quando a gente tem valores, que é o que eu acredito, a gente consegue encontrar pessoas que também têm. Isso é muito importante. Mais do que o discurso, é importante a ação, a história e o histórico, né? Então, agradeço vocês pelas ações de vocês, sempre, certo? Pelo histórico também, de disciplina, de papo real, sem mimimi no sentido de sem frescura, sem demagogia, sem hipocrisia, né? E por vocês serem fazedores aí de coisas que é o sonho da maioria das pessoas fazer. Então, Diogo, vou passar para você dar tchau para o pessoal. Muito obrigado pela sua presença. Depois o Buda dá o tchau dele. E esse aqui, ó, tem notícias comentadas e escurecendo as ideias. Aí você já se inscreve, as redes sociais deles estão aqui embaixo. Obrigada, viu, Diogo? De verdade. Somos formadores de opinião, né? Finalizando aí. Valeu, pessoal. Espero que tenha curtido, gostado. Tamo junto. Segue lá eu e o Mano Boda. Vamos se encontrar por aí em São Caetano, em São Paulo, em qualquer lugar, São Bernardo, porque Thalita sempre encontra nós ali perto da Casa Bahia. Estamos aí junto e crescendo. A ideia é essa, crescer. E na melhor... Sem hipocrisia, sem chororô. Na melhor a gente vai trocar mais ideia também. Já estão convidados para retornar, porque a gente nem falou do pós-pandemia, né? É o que eu falei, a gente começa a falar, mas nunca sabe onde vai chegar. Então, eu quero sim que vocês... Muita coisa, e é muita coisa que vocês têm para somar, porque às vezes as pessoas não têm caminhos, né? Então, dar caminhos é da hora. Valeu, Diogo. Obrigada. Tamo junto, é nóis. Tem muita coisa para falar. Vamos ficar a vida aqui falando. Aí, Mano Buda, tamo junto. Vem visitar aqui para... Da hora. Máximo respeito. Obrigada, Buda, por você estar aqui, por tudo, sempre. E está mais que convidado para retornar também. Espero que tenha gostado aí do nosso papo escurecido, Buda. Obrigado, Diogo. Sabe que a gente é vizinho, né, mano? Amei, Buda, que tenha gostado aí do nosso papo escurecido, Buda.
Bom, pessoal, muito obrigado por toda a atenção de vocês, tá? Por estar acompanhando aí a nossa entrevista, tá? Sigam o canal, tá? Para mais informações escurecidas e original do povo, beleza? Diogo, muito obrigado. Valeu aí a oportunidade de mais uma vez a gente estar junto, irmão. Sabe que a gente mora um do lado aqui do outro. Subiu a rua, só você vir aqui, tá convidado para vir tomar aquele café, né? Mas sabe que tem que vir de máscara, tá? Seguindo aí todos os protocolos. Estamos passando por uma pandemia, gente. É verdade, isso é sério, tá? Então, quero agradecer aqui novamente a Thalita por estar aí abrindo aí o espaço para a gente estar podendo trocar essa ideia. Valeu, Thalita, muito obrigado. Pessoal, vou deixar aqui aquele salve para todo mundo que faz alguma coisa por amor, tá? Seja jogar uma bola, seja cantar, pintar, dançar, fazer a sua arte, tá? Independente de dinheiro, independente de função, faça aquilo que realmente você ama. Beleza? Esse foi o meu salve, B-Boy Buda na voz. Tamo aí, Thalita, esperando até a próxima. Muito obrigada, gratidão, gratidão. E, gente, já falei, links deles aqui embaixo, certo? Se inscreve, curte, compartilha, porque só fortalece. Estamos aqui numa corrente do bem, né? E eu vou pedir para os meus amigos, faz aqui, ó. Vou tirar uma fotinho que eu vou dar um print aqui na tela. Aquele punho preto erguido, porque é preto e vermelho, porque é preto e sangue, que a gente pega, derrama, mas estamos juntos, sempre sobreviventes. Eles querem nos matar, mas a gente resiste. Aê, da hora! E esse foi mais um Escurecendo as Ideias, notícias do lado de cá. Dá o like, se inscreve, compartilhe. Muito obrigada pela audiência. Até a próxima.